Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito do meu canal, eu quero pedir que você venha se inscrever no nosso canal, me ajude aí a chegar na minha meta de 1000 inscritos, tá? No final do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Pessoal, a gente estava falando à tarde aqui um pouco sobre os resultados, as investigações, o andamento daqueles atos que aconteceram ali no dia 8 de janeiro, né? E agora houve duas atualizações aí sobre esse caso aí, tá? Uma das atualizações foi que saiu aqui no Poder 360 o seguinte: Moraes autoriza a devolução de celulares de Ibanez Rocha, tá? Para quem não sabe, né, ou não lembra, o Ibanez Rocha, ele é o governador do Distrito Federal. Ele, devido a esses atos do dia 8 de janeiro, ele foi responsabilizado, né, pelo Alexandre de Moraes, que imediatamente o afastou do governo do Distrito Federal, tá? Por 90 dias. Nesse prazo de 90 dias, ele fica afastado e quem está no lugar dele é a Celina Leão, que era a vice-governadora do Distrito Federal, tá? Nesse meio tempo, vieram várias investigações. O comandante da Polícia Militar do Distrito Federal também tinha sido preso, foi solto aí, né? Porque conforme está vindo os resultados das investigações, está trazendo à tona aí que o que o Alexandre de Moraes fez de punir, né, a liderança do Distrito Federal foi totalmente arbitrário, né? E foi decisões que não parecem ser aí de um ministro da corte, porque ele foi afastando governador, ele não tem prerrogativa para isso, tá? Foi inconstitucional. O governador do Distrito Federal ou de qualquer um outro estado, ele não é indicado, ele é eleito pelo povo, tá? Então, Alexandre de Moraes aí rasgou a Constituição, passou por cima de tudo e de todos, fez o que ele quis fazer, e agora as investigações estão mostrando que ele estava errado, né? Que ele estava errado, tá? Primeiro ele errou porque ele foi lá, mandou prender o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que vídeos mostraram que o comandante, ele tentou sim, tentou afastar esses manifestantes mais acalorados, ele tentou fazer com que eles saíssem dali dos prédios, mas ele não conseguiu, até porque estava com um efetivo muito menor, tá? E o Alexandre de Moraes não teve outra saída a não ser mandar liberar ele, tá? E também o Alexandre de Moraes mandou prender o Anderson Torres, que ainda está preso. O Anderson Torres nada mais era do que o ex-secretário de Segurança, tá, do Distrito Federal, que estava de férias. Está sendo usado como bode expiatório para ver se chegavam até o Bolsonaro, tá? Mas nada conseguiram, certo? E agora o Alexandre de Moraes autorizou a devolução de celulares do Ibanez Rocha. Eu vou ler aqui para vocês. Decisão também contempla o ex-deputado federal e presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e outros 2 investigados pela PF. O ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, autorizou a entrega de celulares do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A decisão divulgada na quarta-feira também contempla o ex-deputado federal e presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e outros 2 investigados pela Polícia Federal. A liberação para a devolução dos aparelhos se deu depois do delegado Rafael Soares encaminhar ofício à corte. No documento é informado que o Instituto Nacional Criminalístico da PF já teria extraído os dados necessários para a investigação sobre os atos do dia 8 de janeiro. A Chine declarou
que os celulares não mais interessam à presente investigação e pediu que eles fossem entregues aos investigados. Moraes avaliou a justificativa apresentada pelo investigador da Polícia Federal. Em sua decisão, o ministro destacou que a Polícia Federal, depois da perícia, não há mais interesse probatório em sua manutenção dos celulares, no caso, nos autos, e autorizou a devolução. Assim, além de Ibanez e Valdemar, Fernando de Souza Oliveira, ex-secretário executivo da SSPDF, e da ex-subsecretária de inteligência da SSPDF, Marília Ferreira Alencar, terão seus celulares devolvidos, Essa ex-subsecretária, a Marília, é aquela que, no seu depoimento à Polícia Federal, falou que tanto o governo federal quanto o ministro da Justiça, e outros 48 órgãos foram avisados. Eles tinham um grupo de WhatsApp, e foram comunicados sobre esses atos aí, sobre esses possíveis ataques, E acabou de sair uma notícia ainda sobre esse caso, na Metrópole, no jornal Metrópole. Pessoal, eu dou o crédito das notícias para vocês, porque vocês não são obrigados a acreditar no que eu estou falando. Então, assim, vocês têm todo o direito de ir lá, direto no site, ou no Instagram, no Twitter, e que eu falar aqui e olhar que vai estar tudo ali certinho, tá bom? Olha, acabou de sair, pessoal? Aqui, ó. Perícia da Polícia Federal indica que Ibanez não foi conivente com invasão do 8 do 1, Acabou de sair essa notícia, Saiu agora, saiu às 6 horas da tarde do dia 9 do 2, Por isso eu falo para vocês aqui que o Alexandre de Moraes errou, e errou feio, Puniu o Ibanez Rocha, que é o governador, puniu fora da lei, O Alexandre de Moraes e nem ninguém tem a prerrogativa para afastar um governador que foi eleito pelo povo. Sabe por que o Alexandre de Moraes faz essas coisas? Porque ele ganhou o cargo através de um amigo, certo? E de favores aí feitos, O Ibanez Rocha é outra coisa. O Ibanez Rocha foi voto por voto, Foram votos. O povo de Brasília, do Distrito Federal, confiaram no Ibanez Rocha e foram lá e colocaram ele como governador, E o Alexandre de Moraes, muito criticado por outros juristas, inclusive o Zema. O Zema veio aí e, quando questionado sobre esse assunto, ele falou: olha, é inconstitucional, o Ibanez aceita se quiser, porque o Alexandre de Moraes não tem essa prerrogativa, Então isso é para você ver as arbitrariedades cometidas pelo ministro, Não é certo. Uma vez que você aceita isso, você está abrindo portas, para outros abusos, bom? Então, agora tá aqui, ó como ele errou feio. Ele afastou o governador, Mandou prender o comandante da Polícia Federal, mandou prender o ex-secretário que já era de um outro governo, que era do Bolsonaro, que era o Anderson Torres, E tá aqui, ó, a perícia da Polícia Federal indica que Ibanez não foi conivente com invasão do 8 do 1. Então, por que ele não aguardou as investigações? Não, no dia seguinte, ele foi tomando ali as providências que ele achou que era cabível, que ele quis, na verdade, fazer. Como o Zema mesmo falou. O Zema falou, ele aproveita do poder que ele tem e toma as atitudes ao seu bel prazer. Foi isso que o Zema falou. E a impressão que dá é isso aí. Por quê? Por que não aguardar a investigação? Estava tudo muito recente, entendeu? Aí foi lá e tomou as atitudes errôneas, E agora sai aí, ó. A Polícia Federal enviou ao STF o relatório da perícia dos celulares de Ibanez. O governador do Distrito Federal foi afastado do cargo,
tá? O relatório da Polícia Federal sobre os celulares do governador afastado no Distrito Federal Ibanez Rocha aponta que o amedebista não foi conivente com as invasões da sede dos três poderes e manteve contato durante o dia 8 de janeiro com autoridades locais e federais. A Polícia Federal concluiu que, pela análise da mídia disponível, considerando todo o exposto, de forma cronológica, a investigação não revelou atos do governador ibanez em mudar planejamento, desfazer ordens de autoridades das forças de segurança, omitir informações a autoridades superiores do governo federal ou mesmo de impedir a repressão do avanço dos manifestantes durante os atos de vandalismo e invasão. O documento da Polícia Federal foi disponibilizado ao Supremo Tribunal Federal, STF, nesta quinta-feira. O relatório ao qual o Metrópole teve acesso aponta que Ibanez fez e recebeu um total de 36 ligações telefônicas entre a véspera das invasões, em dia 7 de janeiro, e a data dos atos, no dia 8. Segundo a Polícia Federal, após as 15h30 do dia 8, quando os atos estavam em andamento, é possível perceber todo o trato que Ibanez teve diante da invasão e depredação da sede dos três poderes. A partir daquele momento, Ibanez fez inúmeros contatos com a vice-governadora Celina Leão do PP, com o delegado da Polícia Federal e então secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando Souza, com o ministro da Defesa, José Múcio, com o presidente da Câmara e do Senado, Arthur Lira, e Rodrigo Pacheco, e com o ministro da Justiça, Flávio Dino. O relatório da PF também mostra as conversas que Ibanez teve com jornalista da Metrópolis, R7, Folha de São Paulo, G1 e outros veículos de comunicação entre a véspera da invasão e o dia 14 de janeiro. Olha, sobre o afastamento dele, tem uma notinha aqui que fala o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes afastou Ibanez do cargo de governador no dia 8 de janeiro, após a invasão e depredação do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF, tá? Então, à época da decisão, Moraes afirmou que absolutamente nada justifica a omissão e conivência do secretário de Segurança Pública e do governador do Distrito Federal com os criminosos que previamente praticaram os violentos atos contra os poderes, tá? Só que o Moraes, ele falou isso, mas o Ibanez mostra ali, né, mostrou pelo laudo da Polícia Federal no celular dele, e durante o dia ali dos atos ele tentou contato, falou com vários jornais e vários órgãos, e falou inclusive com o Flávio Dino, né, que é o ministro da Justiça, falou com a polícia, falou com vários órgãos tentando ajuda, certo? Então ele não foi omisso, ele não ficou quieto vendo tudo acontecer, igual o Flávio Dino, que abriu a janela lá do ministério dele, viu aquela avalanche de gente que ia para invasão ali e não fez nada, ficou assistindo de camarote, né? Então, para você ver como quando eu tô falando que o Moraes errou e errou muito, viu? Ele falou aqui que não justifica, nada justifica nada justifica aí a conveniência, né? A omissão. Mas simplesmente o Ibanez não foi omisso. Ele simplesmente não teve tempo, né? Ele não teve tempo aí de fazer nada. Assim como o comandante da polícia também, do Distrito Federal. Aconteceu os atos ali e eles foram praticamente pegos de surpresa e eles trabalharam com o que eles tinham, né? Já a ABIN informa aí no seu relatório que o Flávio Dino foi avisado, o Lula foi avisado e mais 48 órgãos do governo foram avisados sobre possíveis ataques. E esses não fizeram nada. Esses foram omissos, tá? Mas cadê a investigação sobre esses? Cadê? Onde é que tá? A gente está esperando. E essa CPI,
É para isso que essa CPI vai servir. Essa CPI que o Lula e a base do Lula, a base petista, não quer nem saber de CPI, tá? Tanto que quem recolheu e correu atrás de assinatura foi a base da esquerda, da direita, tá? A direita foi quem correu atrás e conseguiu as duas assinaturas, as assinaturas para CPMI, né? Que foi do abuso de autoridade, tá? E a CPI dos atos do dia 8 de janeiro, tá? Enquanto a direita tá tentando provar que não teve nada com aqueles atos e que tem muitas pessoas inocentes presas ali, tá? A esquerda não tá querendo CPMI, não quer saber de CPMI, não correu atrás de assinatura para expor, para colocar as claras, tá? E o Lula está colocando sob sigilo as imagens dos atos daquele dia 8, tá? Então, eu não sei se é só eu que consigo enxergar isso, mas seria muita burrice da direita planejar um ato como aquele ali. Não faz sentido. O povo estava na frente dos QGs por mais de 60 dias. Já estavam há 67 dias. Em quase todos os estados brasileiros tinham manifestações em frente aos QGs, tá? E o exército estava do lado da população, tanto que não deixava ninguém colocar a mão, não deixava ninguém tirar eles dali da frente da área do exército, tá? É por isso que eu falo sempre, se no exército tem alguns melancias, sim, todo lugar tem gente infiltrada, gente que não é Itali, certo? Mas tem muitos que não são, tem muitos que é a favor do povo, tá? E por não receberem apoio, não conseguirem, talvez, serem atendidos, tá? Quando aquele relatório da Defesa Civil, tá? Das Forças Armadas saíram e eles pediram para o TSE investigar, tá? Porque eles não tiveram a possibilidade de investigar a fundo porque não tiveram acesso ao código-fonte, tá? Se eles tivessem sido atendidos, tá bom? Muita coisa teria sido evitada, mas não, preferiram dar um cala-boca no povo, dar um cala-boca nas Forças Armadas. E as Forças Armadas, os militares, 90% deles são legalistas, tá? Então, foram aí, seguiram a lei, tá? Mas uma coisa a gente tem que entender, tá? A gente não deve misturar religião com política. E eu não faço isso, tá bom? Mas eu tenho uma coisa comigo que eu entendo o seguinte, que tudo está sobre o controle de Deus. Tudo, tá? E isso não é misturar religião com política, não estou misturando. Eu estou falando que quando o homem pensa que pode esconder as coisas e que a última palavra é dele, ele se engana, porque a verdade sempre vai vir à tona, a verdade sempre vai aparecer. E a última palavra, você pode ter certeza, tá? Como o sol nasce, como a noite desce, tudo, você pode ter certeza, a última palavra sempre vai ser de Deus, tá? Eu não estou falando isso para misturar política com religião. Eu estou falando porque é a lógica. As verdades, elas aparecem. Às vezes tem casos que as pessoas fazem e escondem por anos, anos. E chega um belo dia, a verdade vem, tá? Então eu ainda creio sim que vai vir à tona quem realmente estava por trás daqueles atos do dia 8, tá? E eu tenho certeza como vai ser tudo esclarecido, porque a gente precisa confiar, tá? E quando a gente já não tem mais confiança no homem, a gente é obrigada a ter confiança naquele que não falha, tá bom?
Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa para mim o teu comentário, me diz o que você acha sobre isso, tá? Deixa o teu like, se inscreve no meu canal, me dá essa força aí, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus, tenham todos uma boa noite.